uma vez que essa coisa se estabelece, aí para acabar com isso, é muito difícil, porque não tem decreto. Por exemplo, eu lembro uma história, não lembro que livro foi, um exemplo da questão da corrupção na polícia mexicana. O indivíduo, é claro que a corrupção é proibida, é proibida em qualquer lugar. Só que o indivíduo que não fosse corrupto não sobe na carreira no México. Então, uma coisa são as regras formais do funcionamento da polícia mexicana. Outra coisa são as regras informais, que são muitas vezes mais fortes do que as formais. E como é que o governo fala, não, agora não pode mais ser corrupto? Tá, tudo bem, mas e daí? Não dá para ver que é corrupto, não vai continuar. Não, porque a pessoa que não é corrupta nesse ambiente não é confiável. O confiável é o corrupto. Então, essa coisa da confiança, ela pode ser, da cooperação, ela pode ser uma faca de dois gumes. Ela pode tanto favorecer uma Noruega, tá certo? Como ela pode favorecer um Talibã. As duas coisas podem sair disso. Tudo depende, de novo, caímos sempre de volta na simulação. Quem são as pessoas, quais são os interesses das pessoas que decidem. Isso que é o que eu fiz. Então, na verdade, o ponto de mudança é mudar a cabeça dessas pessoas, ou mudar o interesse dessas pessoas. Que, obviamente, não é uma coisa muito simples. Né? Mas nós vamos ver mais para frente um artigo dois, um do North e outro do Engelman e Sokolov, que eles falam que muitas vezes as mudanças vêm a partir de resultados não objetivados pelos interesses das elites. As elites buscando um interesse, elas produzem um outro resultado que é contra o interesse dela. Um exemplo é a extensão do voto para o migrante na Argentina. Não era de interesse das elites argentinas que os migrantes votassem e tomassem partido e posição nas decisões nacionais. Tá certo? Só que eles precisavam da mão de obra. Então, para atrair a mão de obra, objetivo trazer migrantes, eles abriram a eleição que gerou a participação e, tá certo? Os caras começaram a votar nas pessoas que eram importantes para eles e não para a elite. Então, as mudanças acontecem assim, não intencionalmente, histórico. Mas, enfim, é aleatório. É aleatório. Enfim, então, com o North, nós terminamos a parte que eu diria que é teórica mesmo, tá? Dos trabalhos que se preocupam em explicar como que as regras mudam. Né? Porque esse que é o grande objetivo nosso, é entender como é que faz para mudar a regra. É isso que nós vamos entender. Veja, a teoria neoclássica, ela não é que ela não estude as regras, ela estuda as regras. Concorda? Todo exercício de estática comparativa, em geral, leva em consideração uma regra. O que acontece com a arrecadação estadual se muda o ICMS? Muda a regra, o que acontece com o resultado econômico? O que acontece com a inflação se aumenta a taxa de juros? Muda a regra, e qual é o resultado econômico? Não é que a teoria neoclássica desconsidere as regras, não. A teoria neoclássica, ela sabe que as regras são importantes, ela usa, ela trabalha com as regras. Mas a teoria neoclássica, ela não se debruça na explicação de como que faz. Alguém fez. É exógeno. Esse pessoal aqui endogeniza a mudança das regras. Tá? Você coloca no arcabouço das regras as informais também. Também. Porque numa neoclássica você não vai conseguir analisar. É verdade. É verdade. A informal não dá, porque não tem quem possa decidir. O tal do ditador e do exógeno. Ele não vai poder fazer nada com as regras informais. Isso é totalmente verdade. Então, aqui a gente termina essa parte teórica de análise de como que a teoria explica a mudança das regras. E aí nós entramos numa parte que é aplicada, mas ainda não é empírica totalmente. Tá? E aí nós vamos ver alguns trabalhos. Primeiro, esse do Dixit, que faz a relação entre a política econômica e as instituições, como se faz a política econômica,
a política econômica é feita efetivamente, né? Porque a teoria clássica, como a gente acabou de comentar aqui, supõe que muda, alguém muda e tal. O Dixie não, o Dixie vai discutir como que faz para mudar a política econômica, né? Dentro dessa discussão, o texto clássico do Richman, né, a respeito de representação, de como que, e aí isso linka com o trabalho de Gary Becker, dos grupos de interesse, que são formas de representação da sociedade e de busca dos seus próprios interesses, tá certo? Aí nós vamos para esse trabalho do Douglas North, Wallace e Weingast, que é um esquema conceitual do caminho, como eles mesmos falam, né? Uma estrutura conceitual de interpretação da história humana registrada. E como é que a humanidade andou, né? Não vou falar evoluiu, porque nem todos... as trajetórias são muito diferentes, né? Mas é isso que eles querem mostrar. Por que um punhado de países atingiu uma situação de desenvolvimento, de grande igualdade, de respeito a direitos humanos, etc., e outros países não? A parte dos países do mundo não. É um clube reduzido de países que chegou nesse ponto, né? E quais seriam, esse que é o ponto mais importante do trabalho, quais seriam as pré-condições para um país estar na soleira de entrar nesse clube seleto aí, né? Aí a gente entra para discutir coisas também empiricamente relacionadas, como a questão da cultura, que vem com as regras informais, o tal do capital social, que é muito falado, mas é muito pouco sabido, e a literatura é muito díspare, né? E esse trabalho, ele é uma resenha também, empírica, histórica, teórica, da questão do capital social. Porque o capital social, em última instância, ele é uma instituição, certo? Porque ele favorece a coesão e a união e o trabalho cooperativo das pessoas. O exemplo famoso da Putna é ao norte da Itália, aquelas pequenas indústrias de armação de óculos e tal, de como que as pessoas, umas se apoiando nas outras, os próprios produtores conseguiram montar uma indústria, efetivamente, né, a partir dessa cooperação entre pequenos produtores individuais e independentes, né, mas que se organizaram. A organização é fundamental nessas questões, como vocês vão ver. E aí, então, a gente entra na parte empírica mesmo, começando com esses dois trabalhos do Lee Austin e do Egerton, que discute como fazer trabalhos empíricos. E aí, eu pensei que eu tivesse posto mais um trabalho aqui. Talvez eu venha apoio. Esses são empíricos mesmo. O do Roderick, que é ele é macroeconomista, mas ele vira e mexe, ele se volta à economia institucional porque ele sabe da importância, né, de novo, da relação entre as instituições e o desenvolvimento econômico, e nesse trabalho ele aponta por que ele acha importante as instituições. E o trabalho do Engelmann e Sokolov, que é um trabalho histórico mesmo. Então, é mais para mostrar para vocês como existem várias formas de analisar a relação empírica entre instituições e desenvolvimento econômico. Esses daqui vêm desde da época colonial, do início do descobrimento nas Américas, né, mostrando as diferentes trajetórias e por que dá para entender mais ou menos por que os Estados Unidos e o Canadá são o que são e por que o resto da América Latina é o que é, né? Quer dizer, quais as instituições que foram se consolidando nesses locais, né, que geraram esses resultados que nós temos hoje em dia, e que juntam, na verdade, são convergentes no sentido de mostrar que as instituições importam para o desenvolvimento econômico com métodos completamente diferentes, tá certo? O Roderick usa a econometria e usa basicamente a análise macroeconômica, e esses daqui só. E é isso. Vai ser o nosso curso.
alguma questão, alguma curiosidade, dúvida? O material está meio complicado, né? Porque o Xerox saiu daqui. O Xerox. Então, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que foi a FAO. O cara que tinha aqui. Era o mesmo da FAO, na verdade. Ele já tinha lá. Então ele não é. Eu não sei, deve ter dado. Acho que terminou o contrato daí. Então, por que não? Acho que vem outro. Para tempo de andar. Acho que vem outro. Vem outro, já vem outro. Ainda não fizeram a mudança por coisas legais, assim. Um problema, o cara não queria sair. Ele deve ter tido algum problema, né? Porque nós vamos ficar aí um mês e pouco, pelo que eu entendi, sem Xerox aqui. Fácil. Parece que vai estar à disposição do departamento. Eu não posso imaginar como que a faculdade inteira vai ficar tirando Xerox do departamento. Não posso imaginar como é que vai ser isso. O texto do Acemobu, internet, não tem problema, né? Mas... Você não teria uma pastinha? A pastinha tem. A pastinha, então, Eu pelo que posso me informaram. passar para PDF. Põe naquelas máquinas e a máquina faz. Põe no Google. Mas seria ótimo. Daí a gente não se perde mais. Pode dividir. A gente divide. Então, A máquina vai, ela faz tudo. eu vou pegar então a minha pasta, porque segundo me Só não informaram... pode ter livro, tem que ser tipo Xerox. É tudo Xerox. Então É a pasta do ano passado, tem pouca coisa nova. Acho que deve ter uns 2 artigos. Bem rapidinho, não dá trabalho nenhum. Acho que tem uns 2 artigos novos, mas que são artigos que pegam na internet. Tá? Não tem, eu tenho que pôr. Eu falo. Mas Tá, se você sabe pela visão da próxima aula, a gente se divide, faz daí um Dropbox. eu ponho no erudito. Assim. Daí você... Pode ser. Claro, porque daí não tem por que tirar Xerox, né? Gastar dinheiro. Isso, aí já deixa. Fica melhor é isso. Aí fica pra sempre. Acho que todas as matérias tinham que fazer Não, isso. você não viu aquele cara que é um dos pais da internet dizendo que conforme os softwares vão vindo novas versões e não lê mais as antigas, que nós vamos perder, a gente tem que fazer as fotografias da gente tudo em meio físico, a gente vai perder tudo. Mas, por enquanto, acho que a gente consegue não perder.